Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Natural Vibe Channel. Hoje, com o padrinho do Natural Vibe, que é o Matias Gustavo de Stefano. Mati, eu vou comentar, antes da gente começar com as perguntinhas, uma coisa muito íntima minha, mas que eu acredito que transformou não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Quando eu morava em Miami, eu estava grávida e pedindo muito, fazendo muita oração para encontrar meu propósito. E um amigo me deu um curso de meditação, eu já fui me alinhando, eu comecei a fazer yoga, já fui me alinhando e eu comecei a receber mensagens mediúnicas, grávida. E isso foi me levando para algum lugar e em determinado momento a minha tia me mandou um vídeo seu. Era Atertunte, 2012. Era, na verdade, 2011. Minha filha nasceu em 2012, mas era 2011. E quando eu assisti o vídeo seu, você falou assim, todos nós somos seres galácticos. Aí eu falei, meu apelido era Galáctica. Meu apelido era Galáctica já fazia 5 anos. Aí depois você falou assim, as pessoas vão ser chamadas de novo para voltarem para casa ou para saírem de casa. Onde você for chamado, vá. E eu já estava sentindo essa vontade de voltar para o Brasil. E aí na hora que você falou assim, quem não cura a relação com os pais não prospera, eu falei, eu vou embora para o Brasil mesmo. Hoje. E aí minha filha nasceu, eu vim embora de novo para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu fui num retiro espiritual e recebi a mensagem, Natural Vibe. E ali começou o movimento Natural Vibe, que hoje tem 12 anos. E você é o pai desse movimento. Oh, meu Deus. Tô brincando, gente, ele é só o padrinho. O padrinho. Ó, a gente já formou mais de 20 mil terapeutas. Uau. A gente tem mais de 600 mil seguidores de forma orgânica. E tudo isso porque você falou aquelas 3 fases que tocou meu coração. Que legal. Então eu queria que você soubesse disso, porque eu conto isso para todo mundo. E eu tenho, assim, uma gratidão gigante pelo seu trabalho. Muito obrigado por saber isso. E você, para mim, é um grande aliado, mesmo que você não saiba, agora você está sabendo. Sim, agora sim. Depois de 9 anos, né? Depois de 12 anos. Não, mas quando a gente se conheceu. E depois, exato, e depois disso, depois de 3 anos que eu tive esse despertar, eu vim aqui nesse mesmo lugar, fiz o primeiro vídeo do nosso canal, e agora recentemente a gente entrou num sabático e a gente está retornando agora e abrindo o Natural Vibe Channel, que é uma trilha de conhecimentos, que quando as pessoas passarem por essas trilhas, vai ser mais rico do que se elas fizessem muitos cursos por aí, né? Porque eu quero levar o maior número de pessoas, continuar com esse legado. Então é uma honra ter você aqui comigo de novo. E vou começar com as perguntas, né? Que a gente não pode perder tempo. Que legal. Mati, Muito obrigado. primeiro, eu que agradeço. A gente tem alguns pilares neste canal. E o primeiro deles é consciência. E como você tem uma visão de consciência que eu acho que as pessoas merecem muito saber, eu queria que você me trouxesse. O que é consciência na sua perspectiva? Consciência. Muito importante para diferenciar do caminho espiritual também, porque muitas pessoas têm consciência e não são espirituais, ou não são ecológicas, assim, mas têm consciência. Então, o que é a consciência? Consciência é uma palavra que vem de que é conjunto, e ciência, que significa partes de uma coisa. Se você tem, por exemplo, o corpo humano, você tem diferentes ciências, a ciência do olho, a ciência do ouvido, a ciência dos ossos, a ciência da pele. São ciências, uma mesma coisa que tem muitas partes. E todas juntas chamam consciência. Então, o que significa consciência? Que normalmente as pessoas na sua vida vivem a realidade desde uma perspectiva.
que pode ser a perspectiva da pele, a perspectiva dos olhos, a perspectiva é assim. Então, vai por essa perspectiva. E chamamos de cultura, tradição, religião, ou ciência mesmo, né? O estudo de uma parte da realidade. É uma ciência. Então, normalmente as pessoas vão por esse caminho e acreditam que essa visão ou essa perspectiva é a melhor, ou é a mais completa, ou é a mais real. Mas para virar consciente, você tem que aceitar todas as outras possibilidades, que todas as coisas são importantes também. Por exemplo, falando do corpo, muitas pessoas falam o coração mais importante, o coração. Mas o coração não funciona sem o intestino. Sem o intestino, sem a parte mais escura, né, do corpo, não temos o sangue, que faz que o coração, como fala? Bombeie. Bombeie. Então, consciência é compreender a função do intestino como parte do coração. Consciência é quando você compreende, isso que está acontecendo aqui é para que isso aqui funcione. E isso aqui faz força para que isso aqui tenha um sentido. E assim. Então, isso é consciência. Consciência não é expandir a espiritualidade, consciência não é consciência ecológica. Consciência é compreender a importância de cada parte de um ser como fundamental para que o ser seja quem é. Uau! Isso é consciência. Então, implica muito conhecimento de você, de abrir as portas para outros conhecimentos, para se conectar com diferentes perspectivas da realidade, assim. Constantemente aprender. Perfeito. E isso traz, assim, impressionante, porque toda vez que eu faço uma listinha de perguntas para o Matias, já encaixa perfeitamente. Dentro do conhecimento, o conhecimento da consciência, existem muitas partes, né? E você fala muito sobre Atlântida, porque acredito que a gente está espelhando, agora é uma era complementar a que a gente viveu, então a gente está tendo muito resgate de consciência de Atlântida agora. E em Atlântida você fala muito sobre 12 tipos de conhecimentos essenciais que foram distribuídos em civilizações para que eles pudessem um dia serem integrados. Explica mais para nós, assim, de forma objetiva. Eu sei que existem... Sim, sim. Existem séries só sobre isso, mas de forma bem objetiva, assim, para a gente trazer esse cheirinho desses conhecimentos. Quando eu estava explicando a consciência como partes do corpo, você também pode explicar a consciência como momentos do corpo. Então, espaço ou tempo, né? Então, por exemplo, eu descrevi o coração, o cerebelo, o intestino como partes de um organismo que você pode se conectar, e são as ciências que juntas falam da consciência. Agora, você também pode falar que você tem uma ciência desde que você nasce até os 3 anos, depois os 7 anos, depois os 14 anos, depois assim, como períodos de tempo na sua vida que também são processos de consciência. Então, são ciências do tempo. Então, o que isso significa é que você tem uma consciência a trabalhar no espaço e uma consciência a trabalhar no tempo. Sim? São as partes do tempo. Para a gente, humano, por exemplo, tem 12 partes do tempo solar, que são os meses. Mas também tem 13 partes, ou 13 ciências, que são as luas. Né? Então, tem 2 calendários, a lua e o sol. Mas também você tem um calendário solar que não é somente humano, mas é 24 mil anos,
que divide também em 12 partes. Então, o que acontece? Que na história, você sempre tem um processo de ciências, que como falar o mês de abril, maio. Uma energia específica desse mês, que é um processo específico, é uma ciência, e depois o ano todo é a consciência do tempo. Sim? Uau. Imagina agora que estamos falando de 24 mil anos. Você tem abril, maio, assim, que vai durar muito mais longe, que não são 30 dias, mas são 2.400 anos. Isso a gente chama de uma era. Então, essa era tem civilizações, culturas, religiões que acontecem. Sim? Então, por exemplo, quando você é humano, você faz uma coisa um mês, outra coisa outro mês, e assim. Depois, o último dia do ano, você pode pensar, o que eu fiz nesse ano e o que eu vou fazer no próximo ano, o que eu quero fazer ou melhorar, ou o que seja. Então, imagine agora 24 mil anos da história da humanidade, que cada 2.400 anos, um período histórico pratica uma coisa específica. Sim? Então, tudo isso, quando cumpre o século do 24 mil anos, você tem um processo completo de consciência humana. Sim? Então, esse processo de consciência humana, os Atlantes, a civilização Atlante de 12 mil anos atrás, é parte desse processo, não é o melhor processo, é uma parte desse processo, que foi muito, muito organizada para compreender o processo todo, porque era na época de Virgo. Então, na época de Virgo, todo assim, né? Todo organizado. Eu sou virginiana, eu sei como é que é. Todo organizado, né? Começa assim, você fala assim. Né, amigo? O Ricardo, ele sofre comigo. Então, isso imagina que na época Atlante, as pessoas compreenderam esse processo, então vivem dia a dia para que isso aconteça, para que isso passe assim. Mas depois começamos a era de Leo, diferente. É como, eu acho que eu posso fazer melhor que você. Então começa outra coisa, outra história. Mas isso que falava, como as civilizações criam consciência através da parte do tempo. Então, tem muitas civilizações que compreendem que quando completa o círculo de 24 mil anos, você chega à consciência dessa humanidade. Então, agora, a gente vive na parte do tempo que é o espelho da Atlântida. O que significa todas as coisas que a Atlântida fez, a gente tem que integrar, olhar para o passado, sabendo que somos um reflexo desse futuro. Então, compreendendo, por exemplo, que o coração não funciona sem o intestino. O intestino faz que o cérebro funcione. Então, essa conexão também através do tempo. Atlântida é uma inspiração que é o intestino para o coração da nossa civilização, para a mente, que é outra civilização que vem daqui a 5 mil anos, e assim. Então, isso forma a consciência. Não é uma civilização que chega à consciência máxima. É um processo de tempo, num organismo que é a Terra toda, que precisa de momentos para fazer a consciência. Né? Então, agora a gente está num processo que tem que trabalhar a ciência do aquário para a consciência da humanidade. Sim? Então, esse é o nosso processo agora. E eu acredito que por o aquário trazer muito coletivo, né? Agora chegando já falar de relacionamentos internacionais, né? Porque a gente está vendo, não acabou a COP ainda, a COP está acabando nesse momento, e você está aqui no Brasil, ativando essa consciência sobre o propósito espiritual das Américas, e eu estou vendo uma grande movimentação de muita gente no Brasil, do mundo inteiro,
Eu não sei se você fez essa correlação, né, de ter muita gente aqui neste momento e muita energia disponível aqui de consciência internacional e acontecer agora essa ativação, eu acho que é muito auspicioso. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para as relações mundiais, a gente vê muita dor, a gente vê um sistema bagunçado, né, um sistema que vai se compensando. Não vou falar que é bagunçado, né? Quem sou eu, né? Eu acho que está tudo no lugar que tem que estar, mas é um sistema que ele vai se reorganizando, né? E esse sistema agora, estando aquariano e exigindo essa colaboração, existem muitas curas a serem feitas, né? Inclusive, quando a gente fala de consciência, de religião, de conhecimento, é aí que acontecem os principais conflitos, né? O intestino é melhor do que a mente, que é melhor do que o coração. Sim. Como você enxerga que a gente pode evoluir e colaborar com essa evolução desse sistema através da melhoria das relações, né? Porque eu sou muito idealista, eu já fico pensando, o que eu posso fazer para ir na raiz e para levar mais consciência para que a gente faça esse processo ser expandido. Queria entender, assim, a sua visão e a sua perspectiva sobre as relações mundiais e essa era de Aquário. A gente está começando uma era que é tecnológica, de conexões, mas vimos uma história de 2000 anos basada em ideias utópicas, que é Piscis. Então, isso é como dizer, não sei, eu quero mudar a minha vida, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, ter mais relacionamento com as pessoas assim, mas eu vivo numa cova no meio da montanha, longe de todo mundo. Então, para mim, uma pessoa é uma ideia. Mas eu quero conectar com as pessoas, mas a pessoa é uma ideia. Porque eu não sei como tenho que fazer para falar com uma pessoa. Então, tenho 2000 anos de viver com uma ideia do que uma pessoa é. Sim. E quando eu tenho uma ideia e faço essa ideia a minha realidade, depois, quando eu me encontro com uma outra pessoa, e a outra pessoa não é nada a ver com o que eu achava que uma pessoa, começa o conflito, né? Essa pessoa está mal, é ruim. Não, essa pessoa simplesmente não é o que eu achava que uma pessoa tem que ser. Então, 2000 anos de Piscis, que as pessoas viveram uma crença do que é a realidade, do que é uma pessoa, do que é a terra, do que é o céu, do que é a consciência e tudo isso, entra em conflito com a realidade, que é pessoas que se conectam com tecnologia, com projetos, com vamos fazer isso e pode ser que não funciona, então descartamos, destruímos, fazemos outra coisa nova. Amanhã. Isso é Aquário. Aquário não funcionou? Queimamos. Desapego. Fazemos amanhã outra coisa, não tem nenhum problema. Piscis não é assim. Piscis é por que vamos destruir? Se essa ideia é muito bonita, vamos fazer ela, vamos criar ela, vamos fazer tudo para que essa ideia funcione. Então, o conflito que temos agora é que temos uma costume, um padrão, um costume de um modo de fazer as coisas que é um trauma utópico, né? Que são ideologias. E frustrações. Porque essa frustração é porque a realidade não é como a nossa ideia. Então, por que eu faço a frustração? Por que tenho frustração? Porque não posso relacionar essa realidade com o meu ideal da realidade. Então, toda a frustração, as emoções, assim. Por isso, por causa disso, para trabalhar mais como Aquário, temos que ter um trabalho com
nós mesmos de qual é a nossa ideia e como destruir a nossa ideia. Quem sou eu? Destruir o eu. Quem é Deus para mim? Quebrar a ideia de Deus. A ideia da sociedade? Não, quebrar a ideia da sociedade. O mais importante que a gente pode fazer nesse tempo é questionar a nossa ideia de todo. Porque na era do aquário não podemos viver nessas ideias utópicas. Temos que transformar as ideias constantemente. Então, para que esses projetos funcionem, temos que apresentar realmente projetos, planos reais, que amanhã pode ser completamente diverso. Então, ok, transformo, mudou. Outra coisa, mudou, já está, aquário. Perfeito. Então, quando as pessoas ficam emocionalmente apegadas a uma ideia, religião, ideia política, cultura, tradição, é assim, isso é o que faz que seja um problema no futuro, que nunca cheguemos a uma conclusão, porque sempre estamos discutindo visões, não projetos. E isso é o velho paradigma, o velho sistema. Então, não podemos transformar uma coisa nova se estamos pensando em como eu vejo uma realidade, como você vê uma realidade. Porque não acabaríamos nunca. Não acabaria nunca. Não Agora, acabaria. de fato, com a inteligência artificial, a gente não depende mais de uma super gestora de projetos para fazer um plano. A gente consegue fazer um plano de forma mais fácil. Exato. Muito. Tudo mais rápido, mais fácil. Muito mais rápido. Sim. Muito mais fácil. Então, a ideologia, as crenças que a gente tem sobre um sistema, sobre uma ideia, isso é o primeiro que a gente tem que se enfrentar e falar, isso é meu, é uma história minha, é uma coisa que tenho que mudar, é realidade para mim, assim, é o questionamento constante de uma ideia. Senão fica aquele véu netuniano que você não consegue enxergar as coisas, né? Tá. Muito bom. Já engata na próxima pergunta que eu tenho para você, que eu acredito que pegando já o gancho da COP, o grande desafio global hoje é a crise climática. Né? Os cientistas já vêm alertando há muito tempo e agora cada vez fica mais na panela de pressão. Né? Panela de pressão é aquela panela, sim. né? Conhece. Então, as coisas estão muito agitadas. E a gente vê que está existindo essa transição, né? Meu Deus, como é que a gente pode fazer com pessoas que de fato já têm planos, com instituições que têm planos e coisas que já estão em curso e já têm funcionado. Voltando um pouquinho nas suas recordações, você se lembra de algum momento da Terra que a gente passou por crises climáticas também? Pior. Sim, esse clima agora é perfeito. É perfeito. Comparado com outros momentos na Terra. A gente está acelerando e não temos tempo de adaptação. Então, a adaptação climática é uma coisa normal no planeta. O que a gente está fazendo é acelerar tudo. Então, nesse tempo da transição do sistema, porque agora estamos num momento de transição que é muito rápido, tão rápido que pode ser que daqui a 20 anos todas as civilizações, todas as coisas que a gente está criando que agora fala é ruim, vão estar tudo resolvido. Em 20 anos a gente pode resolver tudo. O problema não é o que vamos fazer, como vamos criar essa solução, porque já existe a solução. O conflito são as crenças. Eu não acredito no cambio climático. Eu acredito no cambio climático. Não é uma realidade. Para as pessoas é uma crença. É uma crença. Não, eu acredito ou não acredito. Não é isso. Como vamos fazer, né? Que temos que fazer no dia a dia para ser mais harmoniosos com o ambiente. E o ambiente não é só a floresta, o ambiente também é na cidade. Não é só a Amazônia.
e também aqui no Rio, por exemplo. Então, só que o que a gente faz aqui influencia na Amazônia, o que é feito lá influencia aqui. Exato. Isso é consciência. Isso é consciência. Todas as partes têm que se concentrar na sua parte. Se você está aqui, concentre a transformação aqui. Então, isso vai ajudar a transformação de lá. E assim, é preciso essa conexão das partes, essa consciência de compreender que a gente não tem que salvar o planeta. Uma das primeiras coisas. A gente não tem que salvar o planeta, nem salvar a humanidade. A gente tem que se adaptar corretamente, harmoniosamente à evolução. Porque senão, vírus, destruição, é assim. É uma questão da adaptação, não de salvar. Sim. É só uma semântica e uma crença mesmo, né? Uma crença. Ao invés de ser capitão planeta, é como eu vou, sendo quem eu sou, através do meu propósito, criar soluções para que a gente passe por essa evolução de forma mais harmoniosa. Exatamente, sim. É muito normal para as pessoas sempre culpar ao sistema. Sim? Mas a mudança do sistema começa por as pessoas que utilizam o sistema. E se eu sou uma pessoa que utiliza o sistema, então o sistema vai sempre responder ao que o conjunto está reclamando. O que acontece é que muitas vezes na natureza, por exemplo, quando você reclama uma coisa e começa um conflito com aquilo que você acha que é a origem do problema, o que sucede é que esse daqui se prepara mais forte para sobreviver. Sim? Se esse daqui está atacado o tempo todo, então esse daqui vai se fortalecer. Isso acontece com, por exemplo, as pessoas que atacam o sistema que faz? Se defende mais e mais. Porque a única coisa que conhece é se evoluir para se preparar para se defender desse outro. Então, o que você tem que fazer? Em vez de lutar contra o sistema, você cria outro sistema. Que as pessoas possam nutrir. Sim, nutrir. E esse daqui vai morrendo naturalmente. Sem força. Mas se você ataca esse, tem mais força. Se você cria outro, as pessoas dão mais força a esse daqui. Isso é evolução da vida. Mas por isso, quando lutar contra as pessoas que não acreditam no câmbio climático, por exemplo, é uma perda de força. Porque é uma crença. É como falar para um cristiano, Cristo não existe. Não, mas eu acredito em Cristo. Não, mas não existe. Você está perdendo energia com uma pessoa que faz bom acreditando em uma coisa. Então, trabalha para, educação. Educação laica ou o que seja. Então, se você detesta a ignorância, trabalhe pela expansão da consciência. Por exemplo, né? Mas perder o tempo lutando contra uma crença é muito não é positivo para a evolução. Então, isso é o que eu queria dizer quando a gente fala temos que fazer uma coisa por a Terra porque tem um cambio climático. Não, isso aconteceu muitas vezes na Terra. A humanidade existe a causa de um cambio climático assim. Sem essa mudança que destruiu muitas espécies, a gente não estaria aqui. Então, não é uma coisa... A questão é fazer isso com consciência. Exatamente. A gente se adaptou corretamente. Então, se a gente agora faz mal e a gente morre por isso, será outra criatura, outro animal. Sim. Que
evoluir. Ele é muito equânime, gente. Acabou aqui, aparece outra coisa aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. É isso que dá a recordar muita coisa. As coisas começam a parecer muito normais, né? Muito legal sempre falar com o Matias, porque ele é assim, equânime em relação às questões. Mas eu acho válido a gente falar que não... Porque a gente parece um monte de deslumbrado, né? Quer o tempo inteiro comprar, destruir, alimentando um ego. Então, a falta da essência faz com que a pessoa fique megalomaníaca, queira mais, para alimentar um ego que não está ali a favor da consciência. Aí isso tem um karma, tem uma ação e uma reação. E essa reação seria a aceleração de todo esse câmbio climático com prejuízos para nós, físicos, mentais, emocionais e espirituais também, né? Porque é karma, né? Perfeito. Gente, não vai sair por aí achando que tá tudo certo, destruir. A gente tá falando só que é normal, mas que tá acelerado e que quando a gente foca de forma aquariana para resolver as questões, sair dessa idealização e ir para ação, a gente consegue fazer a transformação. Tá, é muito importante também isso que você falou do consumismo, né? Eu queria falar disso um pouco. Quando você olha para toda a história da humanidade, 3 milhões de anos. 3 milhões de anos que o humano existe assim, como nós. 300 mil anos que a gente descobriu que pode utilizar animais, criar sedentarismo assim. 20 mil anos que as pessoas desenharam a civilização e demais. Então, em todo esse tempo, o mais importante para um humano era sobreviver. Então, como um humano sobrevive? Tem que trabalhar na terra, criar alimento. Como fala quando almacenar? Sim, armazenar Alimento para o inverno. Sim? E assim sobreviver com a família toda, para o próximo ciclo. E é constantemente assim. Então, o que naturalmente as pessoas faziam como tradição? Você tem que trabalhar para pegar a maior coisa possível para o inverno sobreviver. Sim? Repete isso por 300 mil anos. Sim? E agora vamos ao presente. O consumismo, a sociedade de consumo que existe hoje, como existe hoje, tem 100 anos. Compara 100 anos com 300 mil. Sim? O que significa? Nos últimos 50 anos, temos, não sei, como 20 vezes mais humanos no planeta, sim? 20 vezes mais, com o mesmo karma de repetir eu tenho que trabalhar, pegar coisas e sobreviver para o próximo ano. 300 nós não estamos mil mais anos. Nesse ciclo. Não estamos mais, mas estamos... Imagina tu, uma pessoa normal, que a vida toda repetiu a mesma coisa. E de repente, a sua vida muda. Num dia para outro, muda. Já não necessita mais essas coisas que você precisava na sua vida. Tem, não sei, 35 anos de repetir um padrão e de repente uma pessoa vem, resolve o problema e o outro dia você já não precisa mais todas essas coisas que fez 35 anos. Todas as coisas que você precisava há 35 anos, não precisa mais agora. A primeira coisa que você vai fazer é buscar algo para repetir a mesma coisa. Porque é uma memória celular. Que, não, como quando em relacionamento, né? Temos um problema com o pai, com o irmão, depois
levamos isso ao namorado, repetimos namorado, de repente temos uma pessoa que pum, quebra tudo isso porque é uma pessoa muito estável, muito e tudo isso que eu sempre quero, mas eu não sinto amor porque não me faz sofrer. Eu não estou sofrendo, então não não pega, não te pega. Não pega, sim. Preciso conflito, né? Quantas pessoas preferem o conflito porque as coisas que conhecem, né? Uma repetição do sistema. Então imagina que não são 35 anos, são 300 mil anos. E nos últimos 50 anos, as pessoas não sabem o que é viver na harmonia com a Terra. A única coisa que sabe a humanidade fazer é sobreviver. Então preciso coisas para viver a maior quantidade de tempo possível. Então não é um problema de consumismo, é um problema de consciência. Um problema de educação do ser, de falar, não precisa isso, porque a história mudou. Agora você tem que se adaptar a outro sistema. E assim, é um processo de educação, não um processo de capitalismo. O capitalismo não é um problema. O problema é que a gente tem um trauma. A gente tem um trauma. A gente tem um trauma social. Então, não é uma coisa de qual é o melhor sistema. Nenhum sistema é bom se a pessoa que utiliza tem um trauma, não? Então, essa consciência que a gente tem que se concentrar. As pessoas temos todas como sociedade um trauma que tem que transformar, transferir, reconhecer, transformar dentro de você para mudar a percepção e assim utilizar um novo sistema. Por isso, quando a gente quer mudar o sistema, a primeira coisa que faz é o mesmo que antigamente a gente poderia fazer, que é atacar o inimigo. Sim? Não são soluções conscientes, são soluções animais. Ataca o inimigo, o outro é culpável. É assim. Se vemos toda a história da transformação da consciência, a gente está repetindo sistemas exatamente iguais 300 mil anos. Então, não é um problema do sistema, é um problema emocional. O sistema só está refletindo o que cada um está dentro de si. Exatamente. Por isso, para mim, o mais importante a trabalhar como humano nesse tempo é a consciência. O desenvolvimento da consciência. Isso é o trabalho interior. E aí, a gente corta para o Brasil e para as Américas. Assim, o Brasil é esse grande... Eu falo, acho que isso umas 10 vezes por semana, mais ou menos, que eu falo para todo mundo. Eu amo esse tema. É um propósito meu de sermos os brasileiros, termos o maior número de etnias no nosso sangue, no nosso DNA. Né? Então, o brasileiro, você acredita que o brasileiro e nós aqui dessa região do mundo, que fomos colonizados pela Europa né, por diversas outras nações, quando a gente olha para essa limpeza de traumas e a gente muda dentro de nós não dentro de nós, esse campo morfogenético, ele vai mudando de acordo com o que a gente vai se trabalhando. É um lindo caminho para a gente seguir. Sim. Caminhar o sendeiro da história, de onde a sua genética vem, é muito, muito importante para saber aonde você vai no futuro. E quando uma terra tem muitos caminhos genéticos que se encontram no presente, com diversas histórias bem densas no passado, pelo general, quando projetamos no futuro, a gente vai primeiro a dor do vitimismo. Né? Eu fui vítima disso ou fui victimário desse processo. Então, as pessoas ficam nessa história. E quando mais mistura de culturas temos no território, chamamos de portal energético.
Por quê? Porque a genética é como assim, um portal informativo, né? Muita informação junto. Então, quando falamos de muitas pessoas se misturando na genética, é um portal da humanidade, sim? Então, o Brasil é um desses portais. Nos Estados Unidos também um portal, mas na Sudamérica, Brasil é mais portal. Então, a causa dessa mistura de muitas genéticas juntas. Então, nesse momento, a primeira coisa que surge dessa história é vítima, porque foram impostos, essas comunicações foram impostadas por outras culturas. Então, cada vez que uma pessoa que sente vitimismo histórico projeta no futuro vitimismo histórico. A causa disso é muito importante ir mais atrás para pegar o poder da história. É necessário ir mais atrás. Por exemplo, os países da Sudamérica, da América Latina que foram colonizados, normalmente vão até a origem do país. Por exemplo, aqui, Brasil. O ano da independência, por exemplo. Né? Então, a independência do território. E achamos que Brasil é isso. Mas você, por exemplo, de onde da Europa vem? Qual é a sua cultura? Né? Vai mais atrás para saber o poder que tem dentro. Pode ser que seja celta, da cultura celta. A informação que você traz dentro de você é celta, não é só Brasil. Então, é celta. Como uma mistura pode ser Zulu, como uma mistura da Amazônia. E quando começa a ir mais atrás do vitimismo da colônia, encontra o poder, o verdadeiro poder do sangue, da célula. Então, a causa disso, temos que ir mais atrás, a conhecer o nosso poder no vitimismo. Porque sempre tentamos de ir à origem do vitimismo. Não? A nossa história é muito, muito ruim, porque colonialismo, assim. Eu estive na África 2 semanas atrás, Sudáfrica, com as culturas San e Khoi, que são as primeiras culturas humanas da história. Muito interessante, porque como olhar elas é como olhar ao primeiro humano. Muito, muito interessante. E elas têm uma relação muito de dolor, de vitimismo com Holanda, né? Porque a Holanda foi a primeira colônia que criou lá. E fomos para um castelo que tem uma forma pentagonal, e que esse ponto foi onde os holandeses controlavam a população do San e do Khoi. Então, a intenção foi fazer uma cura histórica. Foram todos para lá. Mas eu pensei, eu tenho que mudar a ideia da sua história, porque eles estão se colocando na vítima, que tem que curar a sua história. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa, vamos mais atrás na história, vamos ao poder dessa terra, vamos ao poder da sabana, vamos ao poder da criação da humanidade. Então eu falei, esse vitimismo é poder, a escuridão dessa história é poder. Então vamos à origem da humanidade aqui e vamos criar esse pentágono, não como um lugar de poder, mas como um lugar de sofrimento, mas como um lugar de poder de criação. Isso é agora unido, não é um ponto como fala, de fazer sofrer aos outros. Sim. Mudamos o conceito histórico
neles, não no lugar, mas neles. Eles compreenderam nesse momento, esse é nosso poder, não o momento que eles quebraram nosso poder. É nosso poder. Então, muito interessante. Foi muito interessante porque as pessoas quebraram essa barreira de achar, eu sou uma vítima do sistema. Perfeito. Né? Perfeito. A minha história é muito mais profunda que isso. Essa terra tem muito poder. Eu tenho que utilizar esse poder para isso. Então, para criar futuro, temos que transcender para o passado essa barreira do vitimismo. Nossa. Do colonialismo. Perfeito. Vai mais atrás, ao poder da origem. Sim. Perfeito. Isso me lembra um curso que a gente tinha aqui no Natural Vibe, que chamava Relações Mundiais, um curso do Theta Healing. Você conhece o Theta Healing? Sim. Que a gente testava todas as crenças das principais civilizações que já tiveram no mundo e curava essas crenças, transformava essas crenças dentro de nós. E é um curso de muita prosperidade, mas era um curso de 5 dias. Ficava fazendo teste de crença o tempo inteiro. Eu fui morta pela rainha de Sabá. Volta. Uma loucura. É um curso muito forte e que me acendeu essa vontade, né? E agora você trazendo isso, porque quando a gente vai transformar uma crença, a gente descobre, na verdade, que existe uma virtude escondida ali para a gente trabalhar. E essa virtude é o poder, né? Exatamente. Que você está falando. Sim. Ai, gente, tudo encaixadinho. Muito bom. Você é uma pessoa muito focada no seu propósito. Inclusive, me conecto muito com você por isso. E você ajuda cada um a recordar a sua verdade. Hoje a gente está passando por um grande despertar coletivo sobre o tema. Inclusive, acabei de ver que a Sol e o Lucas fizeram uma entrevista maravilhosa para o Tribe Zen com você. E você falou sobre os próximos 9 anos, né? A gente está entrando no ano 1 agora, que é 1900, gente. 2026, o tempo não existe. 2026, a soma é 1. Então, a gente está começando um ciclo de 9 anos. O que você enxerga que esse novo ciclo de 9 anos está guardando para nós? Eu falo de que esses 9 anos vão ser um processo muito interessante da alquimia. Porque é um processo histórico que é relacionado com a posição do planeta, os astros, assim. Mas o mais importante que a gente tem nos próximos 3 anos é que no meio de um processo, quando você tem 9 anos, tem que dividir 3. Sim? 3 ciclos de 3. Esses 3 grupos são os que criam a estrutura para fazer um processo completo. Então, 3 anos para fazer um processo, 3 anos para fazer outro processo, e assim, 3 anos para outro processo. E criamos as 9 dimensões que criam um cubo de informação. Esse cubo porque 4 e 1 no meio. Sim? Então, esses 9 anos são um processo para fazer isso. E por quê? Porque esses 9 e não outros? Uma das razões é um eclipse. Os eclipses são muito importantes para as pessoas reconhecer a consciência. Por quê? Porque para a gente, no nosso planeta, temos uma lua e um sol. Outros planetas diferentes, mas para a gente é isso. Então, uma lua e um sol são os 2 olhos que a gente utiliza para receber a informação. Uma informação interior, outra informação exterior. Então, temos essa conjunção da realidade. A consciência está no meio. A consciência é a unificação do mundo interior e do mundo exterior. Quando temos um eclipse, o que acontece é que o mundo interno e o mundo externo combinam. Então, não vivemos o externo ou o interno. Vivemos os 2 no mesmo momento. Então, o eclipse é muito forte para um processo coletivo. Um processo muito necessário. Muito necessário. E temos 3, 4 ao ano. Sim, normal. Mas temos alguns eclipses que são muito importantes. Por exemplo,
é agosto 2027, daqui a 2 anos. Temos um eclipse que vai ser o mais longe, o mais duradouro de todo o século. Então, não vamos ver a nossa vida... Vou colocar na minha agenda. Sim, vamos atrás do Matias nessa data. Sim, não vamos ver outro tão... são quase 7 minutos do eclipse, que é muito para um eclipse. Normalmente são 2, 3 minutos. Esses são uns 6 minutos e meio. É muito longe. E esse eclipse vai ser diretamente sobre Luxor, no Egito. Que é a origem da consciência humana, da civilização humana, né? O centro da criação. O Egito, o nome do Egito é alquimia, significa alquimia. Então, que é a origem da transformação interior através da transformação exterior. Então, o eclipse vai ser exatamente no meio do território da transformação interior. É a transformação da civilização. Se a gente está pensando em criar uma nova civilização, sempre a nossa origem é o Rio Nilo, né? Então, vamos por todo o Nilo até a origem. É um eclipse cruzando exatamente nesse ponto, nesses próximos 3 anos, fala de um processo alquímico muito forte. Então, os próximos 9 anos são o começo de um processo de transformação da consciência planetária toda. Não sei se vai ser com tecnologia, com revolução, com terceira guerra mundial. Pode ser tudo. Ou todo junto. Não sei. Mas os próximos 9 anos vão ser um processo muito forte para essa transformação coletiva. Começando com esse eclipse. Então, para mim, a missão que eu vou encarnar nesses próximos 3 anos é preparar as pessoas para esse momento, para alquimizar esse eclipse. Trazer todas as confusões sociais, psicológicas, emocionais, trazer todas elas para o eclipse e utilizar esse poder para criar uma medicina da consciência. Então, todos juntos vamos fazer um processo que lindo. Vai durar 3 anos, mas que o objetivo é daqui a 9 anos. Uau! Sim, eu tenho um amigo que ele é considerado o maior alquimista brasileiro. Ele é chamado Joel Aleixo. Ele é fantástico, assim, ele faz muitas alquimias e ele incorpora os alquimistas do passado. Legal. Então, John Dee, Tesla e vários outros. E ele tem diferentes coisas. E ele me ajudou recentemente a sair de uma grande depressão. O primeiro dia que eu tomei a alquimia dele, eu melhorei, assim. Foi muito legal. Então, quando você fala de alquimia, me vem uma coisa boa de adentrar mais conhecimentos, né? Porque a gente fala, alquimia é tudo, né? É alquimizar o magnetismo de fora, né, dos planetas para cá, é alquimizar o que a gente tem dentro. Cozinhar também. Cozinhar, alquimia. Utilizar o cristal com a água solarizada, com isso e com aquilo, na hora que vê, aquilo é o... Que lindo, Mati. Você vai fazer... Tudo é alquimia. Então, a intenção é fazer o caminho da alquimia, das primeiras alquimias da história até as alquimias de agora. Reconhecer qual é a nossa alquimia. Que lindo. Porque cada um vai ser um caminho de estudo dentro da sua fundação. A intenção é que seja um caminho de estudo, mas não de explicar muita coisa, mas de viver, de fazer coisas cada dia. E existe uma forma das pessoas acompanharem isso online com você? Sim, sim, sim. No próximo mês vamos compartilhar tudo. E o Natural Vibe vai apoiar, então fiquem ligados aí que a gente vai, como sempre, porque essa é a nossa missão. Pra gente finalizar, tem uma coisa que sempre fica com a pulguinha atrás da orelha, eu quero te perguntar mais, que é a nova economia. Você fala muito que a emoção vai ser parte da nova economia. Queria que você desse assim, um ampassando. Qual que é a sua visão
desse novo momento financeiro e econômico mundial diante de todos os colapsos que a gente vem vivendo, que a gente está fingindo que a gente não está vendo, né? Economia, a palavra economia, oikosnomos, significa o conhecimento do lar. Sim? Então, o que é o lar para a gente? Essa é a primeira economia. A primeira economia é como eu considero que vivo nesse mundo. Quais são as pessoas que tenho ao meu entorno? A primeira economia é a minha emoção. A primeira economia é qual é o meu conceito da família, da lar. Por quê? O sistema econômico antigo estava relacionado com o símbolo de Hathor, a divindade egípcia do amor, da criação, que é uma vaca. Né? Mas o símbolo de Hathor é uma casa com um pássaro no meio. Esse pássaro é o Horus, que é o fogo da consciência, o óleo da consciência. E a casa é isso que contém a consciência. Então, poderia ser que essa aqui é a casa, sim? E esse é o fogo, ou essa aqui é a casa, e esse aqui é o fogo, né? Então, o coração, a consciência é o fogo. Então, a visão mais antiga do que a economia é onde você tem o fogo da sua vida. A primeira coisa, onde você tem o fogo da sua vida, a sua consciência, o seu objetivo, o seu coração, onde você fica o fogo da sua vida e como você contém esse fogo, né? Essa é a verdadeira economia, a primeira economia, o fogo da sua vida, o fogo da sua emoção, o fogo da sua consciência, como você contém esse fogo. Então, todo o outro é para que esse fogo se mantenha. Então, você pode chamar de dinheiro a madeira, sim? Sim. A madeira que você precisa para que construir. o fogo continue, sim? Todos os elementos que você precisa para manter essa esse fogo encendido. O que acontece hoje? Que esse fogo não é real. É uma criação de intercâmbio para sobreviver. Você precisa isso, eu preciso isso. Criamos um valor em coisas que não existem, como um papel, não? Um dinheiro. O financeiro acaba sendo uma ideia que não é real, que muitos países mudam a sua realidade só por a sua ideia do que a economia é, como fala, deuda. In English. Debt. Debt, dívida. Dívida. São todas coisas que não são a verdadeira economia. A verdadeira economia é o que mantém o seu fogo. E tudo o que você faz é para manter esse fogo. Mas se a gente esquece o que o fogo é, qual é o seu sentido, o seu propósito, a sua forma de olhar a vida, isso que faz você sentir vivo, então tudo o que você faz economicamente não é verdade. É duvidar. Dívida. É dívida, porque não tem nada dentro. É só criar supervivência. Então, eu acho que numa sociedade que tem muitas formas de economia agora, que temos criado uma economia que não é real, como o cripto, que são todos sistemas que falam do bem-estar, que falam da wellness, wellness, assim, mas que não falam do fogo.
esse é o Do propósito. do propósito central de por que a economia existe. Economia, oikos, casa. Isso significa. A casa. E a primeira casa é aqui e aqui. Então, esse é o primeiro foco que a gente tem que reconectar para que qualquer economia possa funcionar corretamente. Que lindo. E o fogo, o nosso fogo é mantido pelo fogo do nosso propósito. Exatamente. Sem propósito, não tem economia. Então, a gente pode dizer que a economia é como se fosse um propósito regenerativo. Uhum. Aquele propósito que eu faço para que eu possa me regenerar e, ao mesmo tempo, transbordar isso para o mundo. Sem propósito, nem emoção interior, sem o sentido interno desse fogo, é a proteção dessa casa, desse lar que você é. Sem isso, todas as outras economias são somente para sobreviver. Não tem nenhum sentido. Então, por isso é muito importante que as pessoas virem para o fogo interior. A economia hoje é toda para pegar o fogo afora. Como eu quero isso. O fogo é fora, o fogo não é dentro. É sempre nas coisas que você olha para fora. Uhum. Então, quando você vira o fogo para dentro, a economia começa a funcionar corretamente. Por isso, as pessoas que vivem com o fogo interior não precisam de muito. Porque sempre tem as coisas que precisam no momento justo. Perfeito. Só por isso. Quando tem muito conflito com pegar as coisas, porque o fogo sempre projeta fora. Perfeito. E aí a gente entra também nessa grande glamorização da manifestação, né? Todo mundo quer manifestar. Manifestar um jato, manifestar uma viagem, manifestar um marido, manifestar tanta coisa. Sim. Mas não olham para o que é realmente importante. Então eu acredito, assim, já chegando no final, que eu sou uma ótima aluna sua. Eu tenho sido uma boa aluna sua, porque toda vez que eu encontro com o Matias e a gente se conecta pela internet, né? Eu assistindo e tudo, eu fico pegando essas miudezas, assim, e reconectando meu foguinho interno. Uhum. Do Natural Vibe, a gente foi para o Negócios com Alma. Então, a gente tem uma escola que ajuda as pessoas a encontrarem o propósito e transformar isso no servir. Uhum. E é tão bonito porque quando a gente conecta esse propósito, a gente vê que o propósito, ele é ancestral. Uhum. É a gente fazendo essa alquimia das coisas que nos aconteceram para fazer daqui um lugar melhor para a gente viver. Sim. Então, nossa, gente, que honra estar aqui de novo com você. Queria te agradecer do fundo do coração. E, gente, quem não segue o Matias ainda, vocês estão perdendo, né? Então, vou deixar aqui todos os principais links do Matias e também os nossos principais links. E também convidar vocês para ir lá no Tribe Zen, porque ele foi lá no canal dos nossos amigos. E quem estiver lá também, vem para cá, que a gente... conhecimento nunca é demais. Queria agradecer muito, Mati. Obrigado. Até mais, Obrigado querido. Até a próxima.